Torcedor vascaíno, fala minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E nesse jogo nós vamos falar sobre esse Vasco e Chapecoense. Olha, o Vasco tem uns tabus aí a favor, tem tabu contra, né? O Vasco não vence aí há mais de 10 jogos na Série B, 40 rodadas sem entrar no G4, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a situação do Allan Kardec, a galera sempre perguntando aí, tá tendo muita informação hoje. E 3 novidades que devem ir para o jogo de Vasco e Chapecoense. Você também vai saber qual foi o último jogo que o Vasco ganhou na Série B, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta. E depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. E você vai ver quais são os tabus que tem nesse jogo aí. Tem tabu a favor, tem tabu a contra. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então, sobe a vinheta! Salve, salve torcedor! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama nesse vídeo. Mandando aquele abraço sempre para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário aqui no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Já somos mais de 5.200 vascaínos. Muito obrigado, viu? Vascaínos e vascaínas aí que me dão essa moral todos os dias aqui no Comenta Léo Vascaíno. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comenta Léo Vascaíno. Aqui você tem análise, aqui você tem informações com opinião. Aqui eu opino tudo que eu tenho, rolou informação do Vasco, eu vou dar minha opinião, quero sua opinião também nos comentários. Enfim, seja muito bem-vindo e se você puder, obviamente, será um prazer tê-lo como nosso inscrito. Se inscreve no nosso canal, dá essa moral, porque eu ficarei muito grato se você se inscrever e aí a gente poder chegar a 10, 20, 30 mil inscritos, depende de você e obviamente a gente fazendo o melhor trabalho aqui para que você reconheça e possa se inscrever no nosso canal tendo todas as informações do Vasco. Olha, Vasco e Chapecoense próxima sexta-feira, 7 da noite, e esse jogo para o Vasco é um jogo com muita pressão. Primeiramente para o técnico Zé Ricardo e toda a comissão técnica, que está muito pressionado para um resultado positivo. Se não ganhar, a situação fica complicadíssima para eles. O Jorge Salgado, inclusive, vem recebendo pressão. Hoje está tendo uma reunião com alguns aliados para explicar por que o Zé Ricardo continuar no comando. É uma pressão muito grande, interna e externa, ele tem que ganhar esse jogo. E também para quebrar alguns tabus. Você sabia que há 40 rodadas o Vasco não entra no G4 da Série B? É verdade. Isso aconteceu na última Série B que o Vasco jogou. Depois, o Vasco não conseguiu entrar na G4 nem sequer uma vez. Ficar uma rodada lá no G4. O Vasco entrou até no G4, mas saiu no final da rodada, então isso não configura que o Vasco ficou uma rodada sequer e terminou uma rodada no G4 da Série B. Desde a última Série B em que o Vasco jogou, onde o Vasco subiu, o Vasco não conseguiu, desde 2016, o Vasco não conseguiu aí fazer uma Série B para poder ficar no G4. O Vasco não conseguiu isso. Outra situação é sobre vencer. O Vasco não vence há 10 rodadas. A última vez que o Vasco venceu, Fernando Diniz ainda era técnico, a torcida ainda tinha esperança do time subir, o Cano fez o gol do jogo, o Nenê também fez o gol do jogo, foi 2-1 Vasco e Coritiba. Naquela época o Coritiba era o time a ser batido, o Vasco lotou São Januário na capacidade que era permitida na época, a torcida ainda estava voltando aos estádios, o Vasco ganhou de 2-1 e foi com a esperança de ganhar para o Náutico, para poder entrar no G4. Mas vocês lembram como foi o jogo contra o Náutico, o Vasco abriu 2-0, acabou tomando empate, e esse jogo que desandou tudo aí. Naquela época, o Fernando Diniz ainda estava em love com a torcida do Vasco, o Nenê estava em love com a torcida do Vasco, mas o Vasco foi o último jogo que o Vasco ganhou na Série B. Só para lembrar aqui a data, o Vasco ganhou o último jogo em 16 de outubro de 2021, em São Januário. É brincadeira? E aí o Vasco teve esse último jogo. De lá para cá foram 3 empates em 2021 e mais esses 2 empates em 2022 que fazem 5 jogos, mais 5 derrotas lá em 2021. O Vasco tomou uma chapuletada do Botafogo, outra chapuletada do Vitória, perdeu em 10 jogos, perdeu 5, empatou 5 e até agora está sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Um número horroroso para um time do tamanho do Vasco da Gama. Agora tem um tabu que é interessante. O Vasco não perde para a Chapecoense
desde o dia 14 de junho de 2017. Foi quando a Chapecoense, lá na Arena Condá, conseguiu ganhar o Vasco por 2-1. Essa foi a última vez que o Vasco ganhou a equipe, ou que o Vasco perdeu para a equipe da Chapecoense. De lá para cá, o Vasco teve 3 empates, todos eles em 1-1, e 2 vitórias do Vasco. Uma 3-1, a outra 2-1, até com gol do Thales Magno lá na Arena Condá. E o último jogo foi aquele jogo, né, de despedida do Vasco da temporada de 2018, lá de 2019, lá no Maracanã, onde o Vasco lotou estádio, teve Lecha cantando, o Luxemburgo, o Vasco estava em love com a torcida também, a torcida tinha feito o Vasco aí o maior clube com sócio torcedor do Brasil, enfim, mas essa foi a última vez que o Vasco jogou contra a Chapecoense desde 2019. Será que esse tabu permanecerá? São tabus aí interessantes, contra o Vasco e a favor do Vasco. Será que o Vasco ganha esse jogo contra a Chapecoense? Permanece o tabu de não perder a Chapecoense desde 2017? Será que vai continuar o Vasco sem vencer na Série B e ir para 11º jogo? A gente vai saber. Mas para isso, o técnico Zé Ricardo deve contar com 3 jogadores, 3 novidades. Zé Vitor, o próprio Carlos Palácio, que é expectativa muito grande, mas provavelmente não deve começar como titular. Só se o Zé Ricardo fizer uma mudança muito grande nesse time. A gente ainda não tem informações de como o técnico está pensando na equipe para jogar contra a equipe da Chapecoense, mas Carlos Palácio deve ir para o jogo. E outro que já está treinando é Danilo Boza, isso mesmo, ele já está treinando, sua forma física está tudo ok. O jogador estava jogando pela equipe do Juventude, passou aí menos de 3, 4, 5 dias sem treinar quando resolveu sua contratação com o Vasco. O jogador está apto, o jogador já treinou ontem, vai treinar hoje de novo e irá para o jogo na Arena Condá. Então o Vasco deve ter essas 3 novidades, mas 2 jogadores estão aí sem ser relacionados. O John Sanches e o Isaac há muito tempo não estão sendo relacionados. O John Sanches, desde o jogo contra a equipe do Resende, eles não vêm sendo relacionados e é muito provável que esses jogadores não sejam nem utilizados mais. Porém, não podem sair do Vasco nesse momento, porque a janela de transferência está fechada. Mas o John Sanches tem contrato até o meio do ano, o Isaac tem contrato até o final do ano, mas nada pode impedir que ele arrume outro clube, porque não vem sendo utilizado pelo Zé Ricardo. Inclusive, nenhum dos dois foram relacionados para nenhum dos 2 jogos na Série B. E agora, para falar de jogador, de possível reforço, vamos falar de Allan Kardec, né? Allan Kardec, desde quando anunciou sua saída lá do Shenzhen, todo mundo pede o jogador. E todo mundo quer saber, o Vasco tem condições de trazer esse jogador, ele virá para o Vasco ou não? E a informação que a gente tem é o seguinte, a galera aí do Nils Colina, do Arena Cruz Maltina, a galera também do Vascaíno.net por meio do Fábio Torres, foram buscar essas informações e a gente sabe que é o seguinte, o jogador tem um carinho imenso pelo clube, o próprio pai do jogador já falou sobre isso, já deu essa situação, mas nesse momento o Vasco não fez nenhum contato com ele. Outros clubes do eixo Rio e São Paulo já fizeram contato com o Allan Kardec, inclusive o próprio Botafogo procurou o jogador, Fluminense procurou o jogador, Palmeiras fez uma sondagem para ele. O jogador está livre no mercado nesse momento, ele pode assinar sim com qualquer clube. E o seu pai já declarou ao Fábio Torres em outro momento que ele seria um orgulho para ele jogar no Vasco da Gama. A situação nesse momento é o seguinte, se o Vasco fizer uma proposta muito boa para ele, ele pode vir para o Vasco. Mas vai cair naquele negócio da 77. Não é um jogador que hoje se encaixa nos modelos da 77, da 777 Partners. A 777 só contrata jogadores acima de 30 anos. Se o jogador for muito fora de série, um jogador para desequilibrar. Mas hoje o Vasco, contando com 4 centroavantes, né, o próprio Raniel que está fazendo gols, querendo ou não está fazendo gols, o próprio Getúlio, o Zé Vitor que chegou, o Figueiredo, é muito pouco provável que eles contratem esse jogador, já que tudo vai passar pelo aval deles, já que se contratar ele agora, o Vasco contratar o jogador Allan Kardec, daqui a 3 meses ele vai ser jogador da 777 Partners, e se não entrar dentro daquilo que a 777 gosta, que eles vão utilizar, isso vai ser algo que não vai dar um litígio aí. Então, esta é a situação do Allan Kardec. Nesse momento o Vasco não procurou o jogador está no mercado, alguns clubes do Brasil já fizeram alguma sondagem a ele, mas ele está um pouco distante do Vasco. Pode rolar? Pode, porque a gente sabe como é o futebol, às vezes até para acalmar o coração da torcida que está pedindo, vai lá e contrata, entra num consenso com a 777, mas nesse momento não tem nada entre Vasco e Allan Kardec. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.